Filipenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Vamos parar aqui. Às vezes há pessoas que elas reclamam do pastor, quando o pastor sempre menciona, vai e volta e toca no mesmo assunto. Toda pessoa que reclama, o missionário só prega isso. O fulano de tal só toca nesse assunto. Sabe por quê? É Deus insistindo conosco, porque ali é onde está a nossa falha. Você já viu aquele filho que sempre você tem que estar chamando ele a atenção pela mesma coisa? Aí ele vem e diz assim: mãe, tudo da senhora é isso, tudo da senhora é isso. É porque ele ainda está errado, fazendo as coisas erradas. É claro que enquanto ele estiver fazendo, o que você vai falar vai ser exatamente sobre o que ele está fazendo. Teve um irmão que ele veio aqui uma vez e ele saiu daqui indignado, saiu revoltado. Por quê? Porque eu falei sobre dízimo. Ele estava na igreja há 5 anos e não entregava o dízimo. Aí naquele dia, o culto todinho que eu falei foi só sobre dízimo. Eu não preguei, eu até preguei sobre o dízimo, falei sobre o dízimo, tudo foi dízimo. Ele saiu daqui revoltado, foi embora. Não vou mais na igreja. Tudo, pastor, é só dízimo. Eu vou assistir o missionário em casa. Aí naquele dia o missionário pregou só sobre dízimo. Ele falou: agora também eu não assisto o missionário, vou assistir o pastor Jaime. Aí foi assistir o pastor Jaime pregou só sobre dízimo. Ele falou: não assisto mais a Igreja da Graça, vou assistir o Malafaia. Aí o Malafaia pregou só sobre dízimo. Ele falou: eu vou ter que voltar lá na igreja. Ainda tinha a esposa dele e o filho dele, que era membro aqui, os 3, e o filho dele e a esposa dele vieram comigo, juntamente com ele, e ele disse: pastor, eu vim trazer o dízimo. Olhei para ele assim: irmão, o senhor está aqui há 5 anos? É, pastor, mas não dava não. E tinha a maior raiva quando o senhor tocava nesse assunto. Ele foi e me contou a história. Quando você estiver ouvindo uma orientação repetitiva, aquilo dali é o cuidado de Deus com você. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você seja destruído. Ele vai insistir com você na mesma tecla. Não vai mudar não, irmão. Vai ser aquela música mesmo. Mas é que toda a vida vem todo mundo a falar a mesma coisa. É lá na igreja, quando não é o pastor Carlos, é a pastora Beth e a pastora Carla. Aí eles vêm e falam tudo mesmo. Parece que o pastor Carlos manda eles falar a mesma coisa. Eu não interfiro em pregação de ninguém, irmão. Até porque nas minhas pregações, nem eu posso interferir. Eu fico, como eu te falei, eu brinquei aqui, que eu acordei de madrugada, e ontem de noite, antes de dormir, não sei que horas eu fui dormir, mas eu acordei às 4 da manhã, por quê? Uma preocupação. Jesus, o que eu vou pregar? Eu prego há 24 anos, mas eu não sei o que Deus quer que eu fale cada culto que eu venha fazer. Eu tenho mensagens que eu posso pregar. Eu tenho um monte delas copiadas no meu pendrive, no iPad. Eu tenho um monte delas salvas. Eu tenho um monte de livro. Eu posso pegar qualquer um deles. Mas eu não sei o que é que Jesus quer que eu fale. No culto, que talvez tenha 500 pessoas, mas a palavra é só para uma só, porque aquelas 499 não tem o problema. Mas Jesus está usando exatamente aquele culto para poder falar comigo, da mesma forma. Tinha uma senhora, por exemplo, que ela levava a filha dela para a igreja, e a filha dela dizia assim: mãe, não vou mais para a igreja não. Eu já sei o que o pastor vai pregar. O que ele vai pregar, minha filha? Isaías 53, 4 e 5.
E o que está lá em Isaías? Verdadeiramente ele levou suas doenças, nossas dores, tal, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ok. Aí quando foi um dia, a filha apareceu doente. E a mãe, vamos na igreja? Eu falei, não, mãe, não vou não. Eu já sei o que o pastor vai pregar. O que ele vai pregar, minha filha? Isaías 53, 4, 5. O que tem lá, minha filha? Verdadeiramente ele levou as nossas doenças e as nossas dores. Ô, minha filha. Então, se você já sabe que essa é a pregação, minha filha, então está na hora de você ficar curado, porque você está doente. Mas qual era o problema dela? O problema dela é que ela ouvia a mesma coisa, mas não entendia. Se você ouve a mesma coisa, minha mãe que gostava de usar a palavra, é a ladainha de sempre. A ladainha é uma reza que tem aí, por isso a gente não faz muita referência, o pessoal pensa, porque é uma coisa repetitiva. Aquele negócio que a pessoa fica repetindo. Igual, por exemplo, fala para o seu vizinho assim, ó, não deixa o pastor ficar repetindo, acorda, irmão. Tem gente dormindo, você acredita? A minha voz, eu acho que eu vou fazer eu vou fazer um site para me fazer as pessoas dormirem, irmão. É um chat, né? É um chat. Quem quiser dormir, entra aqui no chat para conversar comigo, que aí eu já vou conversando, todo mundo dorme. Quem tem problema de insônia, eu vou fazer todo mundo dormir, mas eu vou cobrar. Porque na igreja eu faço de graça, a galera aproveita, irmão. Eu começo a falar, eles pegam, até naquelas cadeiras, não é porque essa cadeira é boa, tal, legal, né? E eles dormem do mesmo jeito. Naquelas duras, aquele banco, você começa a falar, a pessoa diz, poxa, que legal, né? Esse cara falando aí. Poxa, mas é segurança para vós, tá? Se eu digo, acorda, irmão, estou repetindo a mesma coisa. Então, quando Paulo chega para eles e disse, olha, ainda que eu esteja sendo repetitivo, eu quero dizer para vocês, ainda que seja a mesma coisa de ontem, de hoje de manhã, eu vou falar hoje, vou falar amanhã, vou falar no mês que vem, vou falar no ano que vem, mas isso é para a segurança de vocês. Porque ele já havia falado sobre isso. Isso aqui é bom para vocês. Ele falou, primeira coisa, regozijai-vos. Às vezes, como você viu, anteontem, sexta-feira. Foi sexta-feira. Sexta-feira eu falei sobre isso aqui. Irmãos, tende grande gozo ao passardes por várias provações. Ou seja, é Tiago capítulo 1, versículo 2. O que Tiago está dizendo para a gente? O mesmo que Paulo está falando. Porque Paulo está dizendo, regozijai-vos, alegrai. Ah, mas pastor, pimenta nos olhos dos outros é refresco. O problema, meu irmão, é que a pimenta também cai no meu olho. E para mim a palavra é a mesma. Qual é? Alegre-se. Ah, mas eu estou passando por muito problema. Mas ele disse que não é para a gente passar com cara de maracujá de gaveta. A gente está com problema? Então, põe placas assim na sua casa. Não é chore. Não coloque chore. Coloque assim, sorria. Você é mais que vencedor. Geralmente, quando a gente está sofrendo, a gente olha para baixo. Porque a gente não quer nem olhar nos olhos de ninguém. Você vê que a pessoa, quando ela está sofrendo, ela não olha nos seus olhos. Ela não olha para você, ela não fixa o olhar em você. Então, quando a pessoa está sofrendo, ela anda cabisbaixa. Agora, nós que somos cristãos, nós que somos de Deus, quando você estiver sofrendo, não olhe para baixo, olhe para cima. Porque o socorro não vem de baixo, o socorro vem de cima. Por isso que Davi, no Salmo 121, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem da onde? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se o socorro de Davi vinha de lá e era para lá que ele olhava, então nós cristãos, quando tivermos problemas e precisarmos de socorro, devemos virar os nossos olhos para o céu e não para baixo. Do céu vem o seu socorro, e quando você olhar para baixo, você verá que o diabo estará debaixo dos seus pés. Se primeiro você olhar para cima,
quando você olhar para baixo, você verá o diabo debaixo dos seus pés. Então, portanto, quando você estiver passando por qualquer problema, por qualquer situação, por qualquer revés na vida, em qualquer momento, mas pastor, se eu estiver feliz, se foi uma festa, se eu recebi uma bênção, aí é alegria total, faça até um culto de ação de graça. Não, faça um culto de ação de graça no momento mais triste da sua vida. Por quê? Porque a ordem de Deus para nós é essa, irmão. Alegre-se. Mas poxa, né? Tem pessoas que é bem assim, quer ver? Às vezes, nós que somos cristãos, nós perdemos familiares, amigos. E você vai lá, enterra aquela pessoa, e aí fica todo mundo com aquela cara de velório, né? Eu me lembro que antigamente a gente vestia até de preto. Quem se lembra disso? Aí todo mundo que olhava para você já sabia que tu teve uma perda. Aí você ficava com aquele ar de velório o tempo todo. Aquela tristeza, aquele negócio. Aí quando passava os 40 dias, aí você podia se alegrar, aí você podia correr, podia pular, podia ir para a festa. Você nem para a festa ia. Aí presta atenção numa coisa. Quando Davi estava com o filhinho dele, recém-nascido, entre a vida e a morte, Davi jejuou e orou 7 dias pelo menino. O menino morreu. Davi levantou, tomou banho, tomou um vinhozinho, entrou no templo, ungiu a cabeça dele, foi fazer uma oração e foi adorar a Deus. Os guardas de Davi, os oficiais dele, ficou pirado. Caramba, o menino estava doente, você orou, jejuou. O menino morreu, você foi comemorar, Davi, está doido? Davi falou uma coisa interessante, que ele disse assim: eu vou a ele. Ele não pode voltar a mim. Quando eu morrer, eu vou me ajuntar com ele. Isso é a única maneira. Só que eu não morri ainda. Então, se eu não morri, eu não posso agir como um defunto. Frio. Não, eu tenho que agir como um ser vivo. Eu estou vivo. Pelo menos uma coisa interessante, Jó, ele fez quando ele teve as perdas, quando ele sofreu, quando ele ficou doente. Jó, ele prostrou, jogou terra sobre o seu corpo, e a Bíblia diz que ele adorou a Deus. Nisso, maravilhoso o procedimento dele. Por quê? Porque geralmente nós negamos vir ao culto. Você viu a irmã dizendo ali, eu não ia vir. Por quê? Porque ela estava passando mal. Ela resolveu e veio. E o que Deus fez? Deus curou ela. Eu te digo que eu não estava no meu coração de fazer oração no início do culto. Por que eu fiz? Eu fiz porque Deus tocou no meu coração para fazer a oração antes de pregar. Então, certamente, tinha gente precisando, tinha gente sofrendo. E Deus queria, e tinha pressa de aliviar e acabar com a dor. Então, quando você vê, por exemplo, uma pessoa da sua casa, você tiver uma perda, você tiver um sofrimento como esse, eu sempre digo uma coisa, irmão. E eu sempre falo isso para os meus filhos, falo isso para minha mulher. Eu morri? Morreu. Enterra. E viva a vida. Acabou. Mas eu vou ficar triste. Pode ter saudade, tristeza do diabo. Vai viver a vida. Vai comer, vai beber, vai se divertir. Por quê? Porque enquanto eu estou aqui, eu tenho que viver a minha vida. Comer, divertir, passear, falar com os amigos, pregar, evangelizar, fazer a palavra de Deus. Pronto. Terminou o meu tempo? Meu irmão, a vida segue. Sabe por quê? Porque amanhã, ou daqui a um mês, daqui a 3 meses, a pessoa vai estar fazendo a mesma coisa. Qual é a diferença dela fazer daqui a 3 meses e dela fazer hoje? Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma. Mas aí pelo menos é respeito. Respeito você tem enquanto está vivo. Porque se quando está vivo não respeita, não trata com dignidade, aí quando morre fica com pesar na consciência de que não foi inteiro, que não fez a pessoa feliz. Não contribuiu para o bem dela. Isso é dor de consciência.
Por isso que Davi não ficou. O que ele tinha que fazer pela criança, ele fez. A criança morreu, não teve jeito. Davi levantou, foi voltar ao normal da vida. E todo mundo olha para ele e o critica, mas eu não entendo, meu rei. A criança estava doente, o senhor ora, jejua. Agora a criança morre, o senhor deveria continuar triste, jejuando, orando. O senhor fez foi levantar, se lavar e adorar a Deus. Entendi, foi nada. Pois é porque é assim que o povo de Deus deve agir. Regozijai-vos no Senhor. Sempre, meu irmão, olha, as pessoas podem nos frustrar. As pessoas podem nos trair, família, amigos, irmãos, as pessoas podem te abandonar, as pessoas podem te esquecer, as pessoas podem te ferir, as pessoas podem te machucar, mas o Senhor sempre estará do seu lado. Você não tem motivo nenhum para se entristecer com Deus. Você pode se entristecer com seu marido, com seu filho, você pode se entristecer comigo, que sou seu pastor. Não sei se eu sou seu pastor, né? Pelo menos você está aqui sentado hoje. Mas você pode ter tristeza com seu chefe, você pode ter tristeza com seu governante, você pode ficar triste com seu médico, mas nunca triste com seu Deus. Nunca. Nunca. Por quê? Porque Deus não dá a gente motivo para a gente ficar triste. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos no Senhor. Eu digo, não me aborreço de escrever as mesmas coisas, é segurança para vós. É isso que Deus ele deseja que a gente sempre faça. Esteja sempre alegre com Deus. Deus cura, Deus perdoa, Deus nos ensina, Deus nos respeita, Deus nos ama, Deus nos dá o seu Espírito Santo, Deus nos orienta. Deus nos trata tão bem, por que você vai ficar triste com Ele? Tem pessoas que chegam aqui comigo, pastor, eu estou triste com Jesus. Jesus deixou meu filho morrer. Podia ter matado, era você. Aí você não estaria triste. Não que você restou e o filho, foi melhor o filho ir, né, irmão? Mas às vezes eu fico olhando assim, caramba. E você ouve isso de quem? Pastor, eu estou triste com Jesus porque Jesus deixou eu perder meu emprego. Ele quer te dar um emprego melhor. Chegou uma irmã aqui comigo, pastor, o senhor lembra sexta-feira? Eu falei, do que, irmã? Acontece tanta coisa sexta-feira aqui. Ela disse, sexta-feira eu me inscrevi como patrocinadora, pastor. Aí, não, sexta não, quarta. Aí na sexta-feira, ela volta aqui, quarta-feira, pastor, me inscrevi como patrocinadora. Aí sabe o que o meu chefe fez hoje comigo? O que, irmã? Me mandou embora. Eu falei, que coisa boa. Glória a Deus, coisa boa, pastor, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu olhei para ela infeliz. Deus tem coisa melhor para você. Vem cá. Falei, Jesus, o Senhor tirou essa mulher do emprego dela, porque ela está ganhando pouco, trabalhando demais. Abre uma porta para ela, Deus, dá dela dignidade, porque é isso que o Senhor faz com o seu povo. Aí na segunda-feira ela voltou aqui, pastor, o senhor não acredita. Não acredita no quê, irmão? Eu não sou incrédulo. Se eu estou na igreja, porque eu sou crente, poxa. Eu creio. Aí ela virou para mim e disse, olha, pastor, eu consegui um emprego melhor, vou trabalhar só 6 horas, não vai me atrapalhar vir para a igreja e estou ganhando mais. Falei, mas sexta-feira você veio aqui chorando. Não fique triste com Deus em nenhum momento, irmão. Repetindo de novo, não há motivo que Deus nos dá para a gente ficar triste com Ele. Você não tem motivo. Ele não dá motivo para a gente se entristecer. Por isso que Paulo chamou a atenção, porque nós erramos muito nisso. Eu não vou cantar porque eu estou triste. Eu não vou fazer isso porque eu estou chateado. Eu não vou fazer aquilo. Não, vou no culto. Não vou não, porque eu não estou me sentindo bem. Hoje eu não vou. Tem que parar com essa criancice. Deus não dá motivo para a gente se entristecer. E caminhar com Ele. E as outras coisas que Paulo segue aí, que depois nós vamos tratar delas, nós vamos continuar falando delas aí. Eu nem cheguei até onde eu queria. Mas ele diz assim, só mais uma aqui, versículo de número 2. Guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura ou da circuncisão. Veja bem,
3 coisas que Paulo manda a gente tomar cuidado. A primeira delas são os cães. Mas cachorro, pastor? Não. Ele não está falando de cachorro. É quase, né? Quase que é cachorro mesmo. Mas esses cães a quem são referidos são o que a Bíblia chama de falsos profetas. Preste atenção. A Bíblia, Paulo, o Espírito Santo, seja quem você quiser colocar aqui, está nos advertindo. Não é Deus que vai te livrar dos falsos profetas. É você que tem que identificá-los. Como? Bom, você já leu Mateus capítulo 7? Como é que eu vou saber que o camarada é falso? Lá em Mateus capítulo 7 ele ensina. O que ele diz lá? Ele diz, pelo fruto os conhecereis. Preste atenção, filho. Falei ontem uma frase com uma pessoa, vou repetir ela com você hoje. Se eu fosse solteiro e fosse casar, além de orar e me consagrar, a pessoa que eu escolhesse, eu ia verificar primeiro se ela é compatível comigo ou não. Por quê? Porque a pior coisa é você conviver com estranho. Estranho é o quê? Estranho a sua pessoa. Ou seja, não é compatível um com o outro. Não, pastor, mas Deus une os opostos. Mas os opostos têm que se completar. Por exemplo, muitas vezes eu chego na minha casa e a minha mulher diz assim, eu estou morto e cansado, eu estou contando que eu vou tomar um banho, colocar meus pés para cima assim na rede e dar aquela descansada. Só que a minha mulher vira para mim e diz assim, eu precisava ir no shopping. Já viu mulher quando vai no shopping, irmão? O homem quando vai no shopping, ele entra na Renner, na C&A, passa rapidinho, pega o que ele tem que levar, põe na bolsa e vai embora. Em menos de 20 minutos ele já saiu. A mulher vai no shopping, irmão, ela vai na Renner, Riachuelo, C&A, passa, vai passando no corredor. Não, eu tenho que subir, tenho que ir no 2º piso. Aí vai na área de alimentação, vai não sei aonde, vai no perfume, vai na rosa, vai no cravo, vai na canela, vai em qualquer lugar. Quando ela andou o shopping todo, ela diz assim, agora vamos embora. Né? Por isso que quando eu chego lá, muitas vezes eu sento, né, esses dias eu saí com foi lá em Minas, saí com o meu genro, a minha filha, e nós fomos para o shopping, e ela. Aí eu fiquei com o meu genro num local resolvendo o negócio, eu e meu neto. Quando nós terminamos, eu fui e disse assim para ele, quer saber onde elas estão? Ele falou assim, elas vão ter que procurar. Eu falei, não, vão direto na Riachuelo, elas estão lá. Chegamos lá na Riachuelo, lá estava, pronto, está aí. Aí eu virei para ela e disse assim, virando aqui, em frente à livraria Saraiva, tem umas poltronas legais lá, eu vou caçar um lugar para me sentar. Quando vocês forem embora, me chame. Aí eu cheguei lá, sentei, meu irmão. Pena que os infelizes não ficavam quietos, senão eu dormia. E um sentou do meu lado e disse assim, moço, essas cadeiras são muito boas, dá até para dormir. Eu falei, se você ficasse calado, eu dormiria. Eu iria dormir se você ficasse quieto, mas não dá. Então, o que ocorre? Você vai, senta, quando andaram bastante e tal, aí quando foi embora, me chame. Aí quando eu fui embora, onde é que você está? Eu estou no mesmo lugar. Aonde? Onde eu falei que eu ia estar, em frente à livraria. Pode vir. Vieram, aí vamos embora. Né? Mas isso... mas eu não gosto disso. Bom, você não gosta, mas a pessoa com quem você se uniu gosta, e você deve fazer o gosto um do outro. O prazer do cristão é ser útil, é servir, não ser servido. Isso
é uma necessidade. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que conhecer os frutos, ou seja, o procedimento da pessoa. Ah, mas ele prega tão bem, ele fala tão bem sobre Deus. Tá bom. Ele prega tão bem sobre Deus, fala tão bem de Deus. Mas qual a primeira esposa dele? Ele ainda é a única? Já divorciou, já separou de outra? Já casou quantas vezes? Qual é o testemunho desse camarada? Qual é o estilo de vida dele? Ah, não, pastor, eu não me importo, porque para mim, não me interessa a vida da pessoa. Jesus disse aqui que interessa. Por quê? Porque o falso é aquele que parece com o verdadeiro. Porém, o que distingue o falso do verdadeiro é a prática, não a pregação. Quem escolhe o seu pastor é você. Eu não posso escolher as minhas ovelhas, porque todas que vierem, eu tenho que receber. Mas eu sei quais são as minhas ovelhas. Quem são as minhas ovelhas? As minhas ovelhas é aqueles que ouvem o que eu ensino e fazem. Se o que eu ensino está na palavra de Deus, então pronto. A pessoa vai fazer porque está na palavra. Essa é a minha ovelha. Agora, você determina de quem você vai alimentar, de quem você vai comer. E a Bíblia manda a gente verificar exatamente os frutos, o procedimento que aquela pessoa tem. Como é que ela se comporta? Como é que ela age? É mentirosa? É enganadora? É manipuladora? É egoísta? É avarenta? É adúltero? É falso? É você que tem que se precaver contra esse tipo de gente. Hoje, você tem N ministérios, você tem N pastores, mas quem escolhe quem vai te pastorear é você. Por isso que Paulo diz, guardai-vos dos cães. Eu não esqueço de uma história, eu vou parar aqui, eu não esqueço de uma história que o Kenneth Reagan contou em um dos seus livros. Eu não me lembro qual livro que é, senão eu te diria, mas eu li vários livros dele, ele falou uma coisa interessante. Teve uma jovem que ela era uma recém-convertida. Ela tinha acabado de se converter na igreja e ela foi convidada para um evento em uma outra denominação, um congresso. Essas coisas aí que o pessoal faz, esses congressos, esses eventos, esse negócio assim. Aí essa jovem foi convidada e ela foi para lá. E ao chegar lá, nesse congresso, as pessoas que a convidaram para ir, ela foi com eles, sentou lá, e o pregador veio, deu uma mensagem, deu uma palavra, e levantou-se e chamou todo mundo para fazer uma aliança com ele. Ela não levantou, ela não foi. As pessoas levantaram, foram lá e fizeram aliança com aquele pregador. E aí, as amigas dela voltaram e a criticou. Por que que ela não foi fazer a aliança com o homem de Deus? Ela virou para elas e disse assim, eu não preciso fazer aliança com um homem, quando eu já tenho uma aliança com Deus. Há uns meses atrás eu entreguei minha vida a Deus. Eu não preciso fazer uma aliança com um homem. A minha aliança já está feita com Deus. Aí, passou-se uns tempos, aquele pregador retornou àquela cidade, abriu um ministério, e aquelas pessoas com quem ele fez uma aliança, foram tudo com ele. O que ele era? Falso.
Ele entrou na casa do seu amigo para roubar as suas ovelhas. Ele era um falso. Porque quem age desta forma é igual àquela pessoa que parece ser sua amiga ou parece ser o seu amigo, entra na sua casa e vai aliciar seu marido ou a sua esposa. É um falso. Que usou a sua amizade, usou o seu bom coração para se aproveitar de você. É igual àquela pessoa que muitas vezes vai te visitar. Eu me lembro de uma senhora que falou isso comigo lá no Rio de Janeiro. Ela era muito rica, ela tinha muito dinheiro. Quando ela me convidou para ir à casa dela fazer uma oração, quando ela me falou, cheguei lá, a casa dela era só um quarteirão inteiro. Tudo era a mansão dela. Casa sumia de vista. E a mulher muito simples, ela ia lá para a igreja, ela ia de camiseta, ia de calça jeans, chinela havaiana. Quem diria que essa mulher era rica? E ela me pediu para ir fazer, chegou lá comigo, eu queria, mas gostaria que o senhor mesmo fosse. Tudo bem, eu vou lá na sua casa. Só não marco a senhora o dia, mas eu vou. Aí chegou o dia, eu cheguei lá na casa dela, falei, caramba, eu estou procurando, né, uma casa humilde, chego lá na frente, cara, é aqui mesmo. Liguei para ela, ela falou, não, estou mandando abrir o portão. Entramos, meu irmão, fiquei olhando aquele negócio assim, falei, rapaz, o que aconteceu com essa mulher? Fui lá, cheguei lá, fiz a visita, orei por ela, quando eu terminei, ela assinou um cheque e me entregou. Falei, de que é isso, irmã? Ela falou, é uma oferta que eu quero dar para o seu ministério. Eu falei, não, eu não vim aqui buscar oferta. A senhora vai na igreja, não vai? Vou. O dia que a senhora for, a senhora leva. Eu vim aqui orar pela senhora, eu vim aqui te visitar. Ela falou, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, até duas que a senhora quiser, desde que não seja ofensa. A senhora pode falar e nem seja malícia. Eu vou ser membro na sua igreja. Eu falei, por quê? Ela disse, porque todo pastor que vem aqui na minha casa, ele só vem para buscar um cheque. E o senhor foi o único que rejeitou um cheque da minha mão. Então eu estou vendo que o senhor não é um interesseiro. Tem aquelas pessoas, como eu visitei um empresário aqui no estado do Pará, eu fui com ele na empresa dele, e ele disse assim, o senhor está vendo lá fora, lá? Ó, são tudo pastores. O que eles vêm fazer aqui? Eles vêm orar. Mas depois que eles oram, eles me pedem uma oferta. E eu falei, e o senhor dá? Ele falou, de vez em quando eu dou. Eu falei, o senhor está alimentando o cão. Por quê? Porque o homem de Deus não serve por interesse. O homem de Deus não ora por interesse. Não, irmãos, olha, você sabe, né? Jesus me usou aqui, curou você, abençoou você, então agora eu quero suas tripas, eu quero seu coração, quero seu fígado, quero seu rim. Negativo, meu irmão. Quando Eliseu curou Naamã, quem curou foi Deus, aliás, Eliseu deu a ele as orientações que o curou. Ele veio com um monte de presente para Eliseu, Eliseu não pegou nenhum. Porque tem pessoas que às vezes confundem as coisas. Você ajuda ela, ela quer dar as coisas para Deus só porque ela foi ajudada. Não, você tem que dar as coisas para Deus porque você o ama. Não porque ele ajudou você. Ele ajuda tanto o bom quanto o mal. A chuva quando cai, cai na casa do incrédulo, do adúltero, da prostituta, cai na casa do idólatra, cai na casa do crente também. Deus é bom para todos. Então você não tem que fazer as coisas para Deus só porque Deus te beneficiou em algo. Pelo contrário. Faça as coisas para Deus com carinho, com amor. E isso é a recomendação que Paulo deu. Cuidado com os cães. Cuidado com os falsos pregadores. Guardai-vos deles. Guardai-vos dos maus obreiros. É você que tem que identificar. É você que tem que ver. É você que tem que se inteirar para você não ser ludibriado e não ser enganado e não cair na teia do engano. Tá, irmão?
Uma senhora chegou comigo um dia, lá em Coronel Fabriciano, no leste de Minas Gerais. Eu ia fazer um culto lá na igreja do pastor Edson, que hoje está em Santarém. E essa senhora chegou comigo e disse assim: ô meu filho, aqui é uma igreja, né? Eu falei: sim, senhora. Ô meu filho, e vocês fazem oração assim para quem quer receber o Espírito Santo? Nós fazemos. E vocês cobram quanto? Eu falei: caramba, será que a senhora vai dar conta de pagar? Ela falou: não, meu filho, é porque eu fui na igreja aqui. Agora, para você entrar lá no corredor do Espírito Santo, você tem que dar R$30, senão você não passa no corredor. Eu queria tanto ser batizado no Espírito Santo, meu filho, mas eu só tenho R$20. Não dá para você fazer oração para mim, não? Diante do Espírito Santo, irmão. Eu falei: irmã, não dá não. R$20 só é muito pouca coisa. É mesmo, meu filho, quanto que é aqui? Eu falei: é mais caro que isso. Quanto que é? Eu falei: a sua vida. Se a senhora entregar a sua vida, abri a Bíblia, Atos capítulo 2. Abri a Bíblia, mostrei para ela. Uma senhorinha já de quase 70 anos de idade. Abri a Bíblia, mostrei para ela: a senhora crê nisso? Creio. Então deixa eu orar para a senhora receber. Mas a senhora não quer não? Não, não quero não. A senhora quer receber o Espírito Santo? A senhora não recebe as coisas pagando por elas. A senhora crê. Orei por ela, Deus batizou ela com o Espírito Santo na hora. E ela ficou com uns R$20 ainda e foi embora com ele para casa. Digam graças a Deus. Você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, irmão. É você que se precavine contra esse tipo de engano. E você fazer um ato de fé, claro, você pode fazer. Posso fazer voto, pastor? Pode. Você pode ofertar por gratidão? Deve. A maior parte das nossas ofertas deve ser por gratidão. Você pode fazer votos a Deus, fazer desafio? Pode. Você não está ferindo em nada a Deus. Agora, você trocar as coisas por bênção, faz isso não, irmão. Não, pastor, porque se Deus me abençoar, eu vou fazer isso. Não, Deus te abençoa, você não precisa prometer nada, não. Tá? Deus te dá, você não precisa falar nada. Deus faz a mesma coisa. Digam graças a Deus.